tarde maravilhosa, gente, que boom que aconteceu nesse perfil, que maravilha, que coisa mais boa. Tem um post viralizando por aí e o que eu acho mais incrível é que o nome desse post é Perdoe. Sejam muito bem-vindas, Fer, Andréa, minha maravilhosa. Já encaminha essa live para mais mulheres. Boa tarde, minha lindona Andréa, minha mentorada. Juliana, seja muito bem-vinda. Fique por aqui. Késia, só mulher linda e maravilhosa nesse domingo lindão que eu quero trazer chave de riqueza para você, que eu quero trazer uma fala. Eu inclusive abri aqui o Gaveta Aberta e eu pensei por que é que o universo trouxe justamente essa fala para esse domingo. Quantas são as vezes que chega no final do domingo, você tá lá fazendo 1 milhão de promessas para segunda-feira e aí chega na segunda-feira e você não cumpre nenhuma delas? Porque você lida com algo que é muito falado hoje, autossabotagem. Sim. Você cria compromissos com você mesma que você não cumpre. Eu crio o compromisso de que eu vou cuidar da minha saúde, que eu vou praticar uma atividade física e eu passo o dia todo correndo, apagando incêndio e não faço nada. Eu faço um compromisso comigo que eu vou me alimentar melhor e na primeira oportunidade eu já não cumpro nada daquilo comigo. Eu faço um compromisso de que eu vou alinhar a minha energia, de que eu vou passar a dizer coisas mais positivas. Gente, você não tem ideia do quanto a gente vive no automático. Hoje eu passei o dia no sítio, fui de manhã lá, almoçamos, voltamos 3 horas e eu parava para ouvir. Oi, Cláudia! A Cláudia já tá de casa, maravilhosa. A Roselê, lindona. Eve, chegou e sejam muito bem-vindas. Já aproveita aqui para enviar essa live para mais mulheres, porque nós vamos falar hoje sobre autossabotagem. Isso mesmo, autossabotagem. Eu tô recebendo directs, algumas pessoas que já passaram por atendimento comigo e que têm o meu número do WhatsApp, né, estão me mandando mensagem para dizer o que são essas lives, porque parece que você está exatamente falando comigo naquele momento, dizendo, oi, é para mim isso. Comecei a live dizendo que tem um post que viralizou e esse post é Perdoe. Tá chegando muita gente nova no meu perfil de ontem para hoje e inclusive pessoas que estão precisando muito de um acalento, de um olhar amoroso e cuidadoso, porque vem cheia de não é ódio, né? Vem cheio de razão, de querer que o outro engula aquilo que ela está dizendo e que existe o certo e o errado. E existe o certo e o errado, em partes existe, em partes não. E aí quando eu ataco o outro, diz sempre mais sobre mim do que sobre o outro. E a autossabotagem tem tudo a ver com isso. Quantas vezes você se sabota, escuta os sabotadores e você culpa o outro? Porque o problema está no outro e não está em você. O problema está no mundo e não em você. No teste de sabotadores que eu aplico dentro da mentoria Gaveta Aberta, ele traz todos os sabotadores e qual é o nível que esses sabotadores estão conversando com você. E tem um sabotador em específico, vou falar um pouquinho dele aqui agora, que me veio para falar, que é o crítico. E o crítico, ele é um manda-chuva. Ele é o principal dos principais, mas ele nunca anda sozinho. Ele chama parcerias para conversar. E cada sabotador, ele tem uma voz, ele tem uma fala. E tudo isso vai funcionando contra o que é melhor para você. Porque sabotadores, eles têm um motivo para estar conversando com a gente, que ele é um modo de sobrevivência. Mas ele te faz agir ficando ali, ó. Sabe? Com a água batendo aqui, tipo, quase com a cabeça lá, mas eu vou ficar aqui porque a água tá quentinha, sabe? E eu não sei se eu tenho capacidade para sair, eu não sei se as pessoas vão suportar a minha mudança e tudo mais.
E aí abri aqui no Gaveta Aberta, olha minha cunhada maravilhosa, Eli, estávamos juntas hoje no almoço. E o que eu mais acho maravilhoso, vou falar aqui, é que quando eu chego, a Eli fala, bom dia maravilhosa. Então é porque o Maravilhosa já pegou por aqui e eu fico muito feliz e muito grata. E aqui no capítulo 16 do Gaveta Aberta, na página 95, não trouxe meu café e nem minha água aqui. Eu tô na empresa do meu marido, no escritório, e agora eu senti falta da minha água. Superando a autossabotagem. Me diz se o que eu vou falar agora não é a mais pura verdade. Quero que você comenta aqui. A maior batalha que você enfrentará é aquela contra si mesma. Vença essa e o mundo é seu. Você não tá aqui para vencer as batalhas com o mundo. Você não tá aqui para vencer a batalha com as outras pessoas. A batalha é aqui, ó. É eu comigo mesma. É eu com as vozes que ficam aqui na minha cabeça. É eu com tudo isso aqui, com todos os sabotadores, os bonitinhos, que são 10, dizendo para você, faz isso, fala isso, vai lá, faz tudo para os outros mesmo, se anula, viu? Se anula, porque se você não disser sim, você vai ser excluída, você vai ser rejeitada. Você precisa dizer sim para as pessoas, você precisa ser salvadora do mundo, ou vai lá, critica mesmo. Chama a pessoa para o conflito, porque eu sou alimentado pelo conflito. Hoje mesmo, em algumas, teve muita resposta linda sobre o post, mas teve também aquela pessoa que ela pega, sabe? Ela pega todas as respostas para ela contradizer algo. E eu dou risada, sabia? Não dou risada da pessoa, dou risada do fato, da história. Por quê? Porque é sabotador, dizendo, vamos lá, vamos pro conflito, vamos pra guerra. E a guerra não é contra o mundo, a guerra não é contra as pessoas, a guerra tá aqui dentro. É contra você a batalha. A autossabotagem é um comportamento inconsciente que impede o seu progresso e o seu sucesso. É como se dentro de você houvesse uma voz crítica que te impede de alcançar o seu verdadeiro potencial. E aí, muitas vezes, você fica querendo achar justificativa do mais, mas é por causa disso. Eu não tô fazendo, mas é por causa daquilo. Ai, mas eu não tô fazendo porque a minha mãe. Eu não tô fazendo por causa de fulano. Eu não tô fazendo por causa de ciclano. E não é. Tá aqui dentro. Tá aqui dentro. Esses pensamentos são manifestações da sabotagem. Quando você impede de agir de acordo com a sua capacidade e desejo. E você pode ter essa autossabotagem em várias áreas da sua vida. Na saúde, quando você promete a si mesmo que vai começar a se exercitar, mas sempre encontra uma desculpa para não começar. E aí, esses dias eu encontrei uma mulher que disse assim para mim, eu vou começar a caminhar. E eu já fui lá na loja hoje, e aí eu vi que o tênis estava na promoção. Isso aqui é uma história real, tá? Realzaça. Eu vi que o tênis estava na promoção e eu comprei 2 tênis. Eu vou começar a caminhar. E eu ouvi e falei assim, e você tem muita capacidade, vai lá. Esses dias eu encontrei ela de novo e ela disse assim pra mim, eu não sei, Ana Cláudia, eu não sei como é que você dá conta, eu não sei como é que você faz a tua rotina, eu não sei, mas eu fui um dia caminhar, E aí é muito corrido, porque esse meu trabalho, porque a minha agenda e nananã, e eu escutei. E aí, como uma pessoa sábia, eu só escutei. Eu poderia dizer para ela várias coisas, mas eu só escutei. Às vezes você começa se comprometendo e aí você vai lá e compra um monte de coisa. Mas falta o principal, o trabalhar a mentalidade para ter uma rotina fortalecedora.
eu sou especialista em rotina fortalecedora, mas eu não aprendi a rotina fortalecedora da noite pro dia. É preciso trabalhar a mente primeiro, porque os sabotadores, eles vão vir. Você tá cansada, você dormiu tarde, você merece, você isso. Porque você não vai ser uma boa mãe, porque você tá aqui nesse horário. Aonde já se viu, eu tenho mentorada que já passou dessa fase, tá? Mas que viveu a sabotagem de pensar que ela não podia estar na academia 3 horas da tarde, que esse horário era um absurdo. Aonde já se viu ela tá 3 horas da tarde? Mas é uma pessoa que tem liberdade de agenda, então por que não? Tem sabotador que não te deixa no domingo descansar, deitar no sofá, esticar a perna. Aonde já se viu você tá descansando? Você tem que estar produzindo. Hoje lá no sítio, eu tava lá, eu tava presente lá, eu tava conversando lá, eu tava escutando o barulho da água, que lá tem represas. Eu tava olhando para a árvore, eu parei um momento e olhei para o céu e eu pensei, gente, como pode o Criador ser tão perfeito? Um céu desse, um azul misturado com nuvem, uma coisa assim, coisa mais linda. Eu tenho por hábito, por amor, sabe? Começar o dia para mim olhando como tá o céu no horário do nascimento do dia, é assim algo que me encanta. Quem aqui mais gosta de ver o nascer do dia? O sol nascendo. Gente, o Criador capricha. Ele capricha demais. É um laranja com rosado, puxado pro roxo, pro violeta. E você naquele momento não fica, nossa, ele podia ter pintado um pouquinho mais aqui. Nossa, ele podia ter deixado um pouquinho mais laranja. Não, é perfeito como é. Só que você tá ali presente. Eu não tô olhando o dia nascer pensando, nossa, quem que eu tenho que atender às 8? Quem que eu tenho que atender às 10? O que eu tenho que fazer hoje? Não, eu tô ali presente. Eu tava conversando com a minha cunhada, com o meu cunhado, olhando para eles e presente. E tem sabotador que não te deixa ser presente. E eu já vivi isso. E se eu falo isso é porque eu já vivi. Eu ia nos lugares e eu nunca tava nos lugares. Eu tava sempre no depois. Eu já tava lá, onde eu tinha que fazer depois. E eu não tinha paciência com as pessoas, porque eu tava escutando elas, mas eu nem terminava de escutar, eu já tava falando. Por quê? Porque eu nem tinha escutado. Na minha cabeça eu já sabia exatamente o que elas iam dizer, o que eu tinha que responder e já fazer outra pergunta. Quantas foram as vezes em que o meu marido disse assim, você já reparou que eu não terminei de falar? Você já falou, você já respondeu e você já me fez outra pergunta e eu não respondi você ainda. Sabotadores minando a mente. No relacionamento, aonde que a sabotagem aparece, você evita conversas difíceis por medo do desconforto, se mantendo em situações que não fazem você feliz. Tem um sabotador que ele faz você ficar colocando todos os problemas que são reais e oficiais embaixo do tapete. Vamos colocar aqui debaixo do tapete porque vai dar trabalho resolver isso daqui. Vai dar trabalho, eu não tô muito afim. E aí num belo dia, o teu marido ou a tua esposa, para os homens que estão aqui, resolve deixar uma coisa fora do lugar, deixa a toalha lá em cima da cama. E aquilo lá nem é o problema. Mas aí você faz... Pá! Explode. Você não queria explodir por causa disso. Isso daí é pequenininho. É que você foi engolindo, né? Você foi colocando um monte de coisa embaixo do tapete. E tem sabotador que não te deixa. Que te fala assim, não vamos investir nas conversas difíceis. Até porque, para que você enfrente, né, invista, eu não gosto nem da palavra enfrentar, que você invista nas conversas difíceis, você precisa ter uma comunicação assertiva. E aqui eu já trago para você uma dica de um livro, se você não leu ele ainda, você pode ler depois que você leu Gaveta Aberta, claro, né?
você pode ler o Comunicação Não Violenta. Já anota aí. Esse livro deveria ser cabeceira também, todo mundo deveria ler, para que você aprenda a ter conversas assertivas. Ah, Ana Cláudia, você está dizendo que eu tenho conversa violenta? Não. Mas que esse livro te ensina a ter conversas assertivas que trazem resultado para você tanto no profissional, no pessoal, em todas as áreas da tua vida. Foi um grande ouro para mim o dia que eu entendi como eu precisava conversar com as pessoas para que eu tivesse relações mais saudáveis. E não é da noite para o dia que a gente aprende, é prática. Comunicação não violenta, a gente aprende escrevendo as nossas conversas. E aí, tem gente que não quer, né? Dá trabalho, mas dá um resultado gigantesco para conversar com os filhos, para conversar com as pessoas que você ama, que estão ali no teu convívio e no trabalho também. Ó, Eve, eu vejo nascer do dia e pôr do sol, gosto disso. Eu amo, gente, eu amo. As duas práticas eu amo, mas o nascer do sol, eu falo pra você que ele ganha o meu coração assim, ó, disparado. O silêncio do começar o dia. Os passarinhos começando a reunião deles, a cantar, é algo incrível. No desenvolvimento pessoal, também tem sabotagem e como tem. Desde quando você tá aí, ó, para começar um projeto, para tirar ele de dentro da gaveta e tá lá, preocupada com o que os outros vão dizer, que vão te julgar, que vão falar, que vão tirar sarro de você. Ah, e se eu abrir a live essa semana, como assumir as decisões e eliminar os sabotadores? Boa pergunta. Primeira coisa que a gente precisa fazer é conhecer os sabotadores. É saber quem são, quais são e como gerenciá-los. E aqui eu trago algo bem importante. Eu, na minha linha de trabalho, o que eu entendo e tudo que eu já investi em conhecimento, e eu estudo muito. Quem disser para você que tem como você eliminar sabotadores, está mentindo. O que a gente faz é gerenciar os sabotadores. E dentro do meu atendimento, desse atendimento de sabotadores, eu ensino, te explico personalizadamente como você vai fazer para gerenciar os teus sabotadores. A gente gerencia os sabotadores a ponto de entender, isso aqui não é meu, isso aqui é sabotador. Então, quando eu trago para consciência e eu tenho ferramenta para isso, eu sei como lidar, eu sei como agir. Eu continuo tendo sabotadores e eu sei quando eles estão conversando comigo. Então, o fato de eu saber me deixa à frente. Por quê? Porque eu sei manusear, eu sei lidar. Então, eu vou lá e digo, olha, meu querido, hoje não, eu vou fazer. Quantas vezes você tá aí, ó, para falar do teu trabalho, para dizer o que você faz e você não começa? Por quê? Necessidade de aprovação, medo do julgamento, pertencimento. Às vezes a minha família, ninguém faz o que eu quero fazer. Você acha que na minha família tem algum palestrante? Não que eu conheça. Não tinha ninguém. E eu passei muito tempo da minha vida escondida. Por quê? Porque eu ouvi durante criança, muitas vezes, deixa de ser exibida, deixa de ser metida. O que vão falar? O que vão falar? Você fala demais. Na escola, as reuniões da minha mãe, todas, 100% todas, é uma ótima aluna, mas conversa demais. E chegou um momento que eu acreditei que conversar era o meu pior defeito. Até que eu entendi que eu estava tão angustiada fazendo transição de carreira, porque me formei em enfermagem, aprendi muito na enfermagem, muito. Mas eu fiz enfermagem para honrar o meu sistema, com uma promessa que eu fiz lá com 14 anos, 12 anos, não me lembro certo a idade que eu tinha, quando meu avô paterno faleceu. Depois fiz transição de carreira para pedagogia.
E mesmo na pedagogia, gostando de tudo que eu fazia, eu sentia que lá ainda não era o meu lugar. Mas como é que eu ia recomeçar de novo? Escuta até hoje que eu falo demais. Bem-vinda! Tá vendo que a gente pode usar a fala pra gente construir e despertar pessoas? É a minha fala que traz hoje muita coisa, muitas oportunidades para minha vida. Inclusive, falando em oportunidades, eu vi aqui que o Lucas entrou na live nos meus stories. Para você que quer recomeçar, para você que está fazendo transição de carreira, nos meus stories de hoje tem uma oportunidade. Eu fiz essa conexão com o Lucas e eu amei o trabalho dele, a forma como ele apresenta o trabalho dele. E tem oportunidades aí, tanto para mulheres quanto para homens, tá? Porque eu sei que tem muito homem começando a seguir esse perfil também nesse momento. Então, depois que você sair da live, olhe os meus stories e tem uma oportunidade de ouro, E já sigam o Lucas também, porque ele trabalha com muito propósito. E eu gosto de estar com pessoas que trabalham com propósito, que entendo, que tem essa responsabilidade pelo ser humano, sabe? Então é isso que eu prezo muito quando eu faço as minhas conexões. Então eu te pergunto, o que é que está escondido aí dentro da tua gaveta ainda? Que você não deixa sair porque você está presa na autossabotagem, não cumprindo os compromissos que você faz com você mesma, sabendo que tem algo maior para a tua vida, sabendo que sim, tem espaço para você crescer. Você pode viver o novo, soltar. Eu já disse nas lives passadas e vou dizer de novo. O universo é movimento, a vida é movimento, nós somos energia, nós precisamos nos movimentar. E os sabotadores, qual que é a ideia deles? É te paralisar, é te estagnar. E estagnada, você não vai cocriar sonho nenhum. Tá fazendo sentido isso para você? Aqui, dentro desse capítulo, eu falo um pouquinho sobre cada sabotador, mas eu não vou trazer cada um agora na live. Eu trouxe sobre o crítico, o principal, que é o manda-chuva, que te faz criticar a si, os outros e as circunstâncias. Você fica extremamente crítica de todas as coisas. Você olha tudo com aquele olhar de crítica, de julgamento. E ele é especialista em te fazer ficar com o chicotinho da maldade. Nossa, não faço nada certo, não vai dar certo. Quantas expectativas cria, quantas expectativas. Então aqui, sempre no final de cada capítulo, eu trago um exercício, uma ferramenta, porque eu sou uma escritora que gosto de fazer com que você se sinta parte da história, tá? Que você se sinta parte, que você faça acontecer na tua vida. Então, como eu explico cada um dos sabotadores, depois aqui você tem um tempo para você refletir e olhar quais são os sabotadores que mais têm conversado com você. O que eu quero te propor hoje? Que você agora, nesse domingo, até fechei a página aqui porque nós vamos fazer ativação no final da live. Que você crie hoje sua lista de sucesso. Como assim, Ana Cláudia? O que é a minha lista de sucesso? A lista de sucesso são 3 coisas, ou 2 coisas, ou apenas uma única coisa. Que se você fizer todo dia, todo santo dia, você vai mudar os teus resultados. A live diária faz parte da minha lista de sucesso. Essa live tem me conectado com pessoas, tem me conectado com novas mentoradas, tem me conectado com pessoas que estão abrindo a gaveta através dos meus livros, tem me conectado com pessoas que se abriram para a terapia Hertz, que é a reprogramação mental, que limpa, reprograma, programa e harmoniza sua frequência vibracional para que você limpe teu campo energético para cocriar os teus sonhos e os teus desejos. E se eu não estivesse fazendo?
ela faz parte da minha lista de sucesso. Então anota uma única coisa, 2 ou 3. A minha lista de sucesso tem 3 coisas. 3 coisas que eu repito todos os dias. Todos os dias. Porque eu sei aonde eu quero chegar. Eu tenho metas, eu tenho um propósito de vida. Então essa minha lista de sucesso, o que acontece se eu não desistir? É movimento, Então se comprometa aqui, já escreva aqui, eu vou fazer, tá? Estou fazendo. Porque eu sempre digo, não venha para essas lives sem um papel e uma caneta na mão, porque aqui você sempre vai tirar insight, chave de ouro para a tua vida, para a tua semana, para o teu dia, para a tua história. Quantas foram as lives que trouxeram para minha vida mudança? Mas por quê? Porque eu não fiquei aqui só ouvindo. Eu apliquei. Eu sempre assisti com papel, com caneta na mão, ou se eu não estivesse com papel e caneta na mão, assim que eu chegasse perto de eu estava lá anotando e fazendo e aplicando. Então faz a tua lista de sucesso. Ana, eu tô num momento que eu tô muito perdida. Dê passos. Você pode investir em você, você pode fazer diferente. Mas hoje começa pela lista. Faz a tua lista de sucesso que pode ter uma única coisa. 2 ou 3, mas não vá querer colocar 10 coisas de lista de sucesso, 20, 50 coisas, porque você não vai fazer. Então coloca uma e se comprometa a repetir ela todos os dias e depois você vem me contar. Vem me contar como é que tá a tua energia, como é que tá a tua vibração. E não deixe sabotador nenhum ficar conversando com você. Faça o que precisa ser feito, se abra para viver um novo, se movimente. Gente, tem infinitas possibilidades. O universo é de infinitas possibilidades. E tem possibilidades que elas batem assim, ó, na nossa cara, na porta. Tem uma porta, tá ali, ó. Sabe? Eu queria que Deus, que o Criador, abrisse uma porta para mim. A porta aparece. E aí o que você faz? Você precisa abrir a porta. Ele coloca a porta, mas você tem que girar a maçaneta. E aí você não pode ser a pessoa que reclama que colocaram uma porta do nada ali na tua frente. Que não é raro isso acontecer. Quantas portas talvez estão aí, ó, na tua frente? Mas você tá reclamando que elas apareceram ali, ao invés de girar a maçaneta e viver o novo para tua vida. Então, a minha mensagem de hoje para você é essa: supere a autossabotagem. Faz a tua lista de sucesso, se comprometa com você. E se você precisa de ajuda nesse caminho, você já sabe aonde você pode encontrar, né? Link da bio tá aí para isso. E agora vamos para a nossa ativação, essa nossa ativação que tem gerado muito resultado. Isso aqui não é de brincadeira, tá? Isso aqui é energia e vibração para o universo, para que você flua, alinhe a sua frequência. Então, fecha os teus olhos, inspira contando até 7, segura contando até 7, solta contando até 7. Vamos lá? Inspira, segura, solta. Mais uma vez, inspira, segura, solta. E repita comigo em voz alta ou mentalmente, se você não puder falar em voz alta agora. Eu sou mais forte do que penso. Hoje, meus sabotadores não me dominam. Eu escolho a ação positiva. Eu acredito no meu potencial.
Eu me abro para as infinitas possibilidades. Eu sou co-criadora de tudo aquilo que eu desejo. Inspira. Solta. Abre os olhos e abra o seu melhor sorriso. Aquele sorrisão de quem tá pronta para viver o incrível, o extraordinário, de quem tá pronta para viver o novo, para se abrir para as possibilidades, para as oportunidades. Talvez você vai ver essa live num outro momento, num outro dia, e aquela oportunidade que tá lá nos meus stories hoje, que você pode se abrir para o novo, já não vai estar mais lá. Então, se você é essa pessoa, você vai mandar no meu direct: Ana, eu assisti a tua live e eu queria saber sobre aquela oportunidade de crescimento, de recomeço que você tinha, que aí eu sei qual é e eu vou mandar para você, tá? Eu desejo que a tua semana seja incrível, seja extraordinária. Minha tia maravilhosa, Márcia, acabou de entrar na minha live e amanhã é dia 24, gente. E amanhã ela tá de aniversário e eu honro muito a vida dela, então eu já tô dando parabéns adiantado já e dizendo o quanto te amo, quanto honro sua vida. A minha tia foi uma das mulheres que me ajudou a dar o primeiro passo no primeiro livro, no Abra Sua Gaveta, Desengavete os Seus Sonhos, quando eu só tinha um sonho, mas eu não tinha investimento. E eu sou muito, mas eu sou tão grata por isso, eu sou tão grata, que sempre que ela estiver na live, sempre que ela entrar por aqui, eu vou dizer para ela o quanto eu te amo, o quanto eu, olha, eu tô arrepiada, o quanto eu te amo, o quanto eu honro sua vida, o quanto eu desejo que o Criador realize todos os seus sonhos. Ó, tô emocionada, porque sim, eu honro demais todas as pessoas que passaram pelo meu caminho, que estão aqui, né, nesse Instagram, nessa minha vida, desde quando tudo era mato, mas agora, meu Deus, agora é tão lindo, agora é tão grandioso, e eu sou muito grata por isso. E nada, gente, nada do que você vê de resultado nas pessoas, esse resultado foi feito sozinho. A gente precisa de pessoas. Eu investi muito em pessoas para saber o que eu sei hoje. Eu investi muito em conhecimento para estar onde eu estou hoje. E pessoas também investiram em mim, tá? Então eu sou muito grata, eu sou muito honrada por isso. E a minha tia é uma dessas mulheres. Eu tenho grandes mulheres na minha vida, mulheres que participaram do meu crescimento. E é esse o meu propósito hoje. Despertar mulheres, fazer com que mulheres que estão hoje, como eu estava há 7 anos atrás, entendam que sim, dá para recomeçar, dá para começar de novo e dá para se abrir para oportunidades tão incríveis que o universo tem, mas que você vai precisar dar passos de coragem. E eu tô aqui para segurar na tua mão para que você dê esses passos de coragem, de crescimento e, mais do que isso, de grandes resultados. Então dá o teu melhor sorriso, se comprometa a fazer tua lista de sucesso, tá? Se você não entendeu o que é essa lista de sucesso porque chegou agora na live, vai ficar salva no feed, então já assiste ela inteira para você entender. E eu te desejo uma semana assim, ó, uou, muito incrível, muito extraordinária. Até amanhã!